A gente fez um processo de vocação num orfanato de Baltimore de crianças que foram abusadas. Quando eu fiz a análise, as crianças estavam lá, as crianças que acabaram falecendo dentro desse processo de maus tratos. Eu falei, vou chamar essas crianças para casa e vou usar um método budista de encaminhamento que a gente faz. Coloquei essas crianças lá na sala, eu coloquei câmeras, microfones e um som foi captado. Aí eu mandei para o engenheiro de áudio da Noruega, ele é cético. Aí ele escreve no programa, Female Voice. O programa captou, separou, isolou, abriu a frequência e mostrou. O meu programa confia em você, cara. Eu não sei, eu não acredito, mas parabéns. O meu programa confiou em você. E mostra uma voz de uma mulher falando na sala. Pois é, que interessante. Tem um passarinho e de repente... E então... Isso que é o mais legal. Isso que eu te falei da interpolação de sons. Acontece um fenômeno na rua e automaticamente aqui dentro começa a ter uma correlação. E não é... Você viu, passarinho, pelo tipo de gravação, o agudo, ele seria estridente num microfone que estaria ali extremamente dedicado a captar esses sons. Mas o microfone não estava. A ideia era captar o que estava dentro de casa e não fora. Esse som é o que eu te falei, é a vibração da irritabilidade. Isso daqui é o que acontece. Eles ficam irritados com o que acontece. Este, ao meu ver, ao meu ouvido nu, é a vibração desses seres. Não, você vai sair com 3 obsessores na sua cabeça, meu chapa. Você vai sentir. Eu quero que você sinta. Mas, hein, Rodrigo, tem alguma coisa aqui no estúdio? Tem. Tipo... Você nunca fez. Tem. Não, você nunca fez uma análise. Não sei se você pode fazer Ao isso. Uma vivo? análise nossa ao vivo. Claro que eu já fiz. Eu fiz a do Christian e a última vez na casa. Não, você fez na Não, ele fez um gravação dele, do mas apartamento, tiveram uns cortes, é. É, não. Não, mas não vai Não, fazer mas minha ao vivo, não. Vai fazer do Rafa. Joga não, pro não, Rafa. Não, pode conta de mim. Ao vivo. Eu tô curioso. Análise espiritual ao vivo, sua. Minha. Não, porque então vamos jogar pra ele. Como que Porque funciona faz uma análise você- espiritual? Faz muito tempo que ele não faz. Tipo assim, ele pode fazer lá de casa, mas tipo, tem a do corpo, né? Tipo, quais os pontos, as energias, o que Então, eu tô O você que passando. você sentir pode ele. falar e não pode também, É. né? pra Tem muita pessoa. coisa que, assim, fica complicado, porque se eu começar a falar muito, você sabe que eu sou que nem uma avalanche, eu vou e começo a falar mesmo. Então, tem ponderações. O interessante é que, assim, já temos uma presença bem curiosa aqui, mas ele não vai ser usado no Ouija, porque ele não tem capacidade para conversar usando o tabuleiro. Então, a gente vai tirar essa presença e eu vou trazer espíritos que tenham consciência para a gente poder se comunicar com eles. Quem que é a presença Ele que tá tá em aqui pé, com né? a gente? Ele tá de pé. Ah, Você para, aponta pé. onde tá. Força, você é bom nisso. Vai, fecha os olhos e se concentra. Faz que nem eu fiz com o rato borrachudo. Se concentra aqui, em volta da Eu tenho uma mesa. perspectiva, só que eu não sei se é lá. Aponta. Onde que eu tô pensando. É interessante esse seu apontamento. Sim, teve. Mas tem um outro ponto que chama mais atenção. Relaxa sua mente. Se concentra em todo lugar. Você vai perceber que um lugar é muito ruim, ou ele chama atenção, ou ele te incomoda. Força. Tá indo bem. Os cantos só. Vai lá, aponta. Lá? Não. Relaxa, fica tranquilo. Vai, tenta. Fecha os olhos, não tem problema. Toma o seu tempo. Eu só consigo pensar nos cantos. Aqui e ali. Olha o dedo dele! Ai, ai. E foi ao vivo, porra! Eu falei aqui e ali. Eu falei, né? Aqui que Então. E ele já ali com o dedo assim, ó. Ali eu vou falar por quê? Porque esse ar-condicionado não funciona. tá com calor. Não, você falou que ia dar um monte de infiltração aqui em casa. Meu foi AdSense desculpa. vai todo pra infiltração. Ó, a casa tá caindo. Já falei. Mas tá rico aí, ó. Dá uma Tá água, rico pelo já? amor de Deus, doutor. Mas você viu? Não, Como funciona? Não, eu vi como funciona. As eu não sinto pessoas, nada eu quero ainda. deixar bem claro, isso aqui não é hipnose. Eu te hipnozei? Bem dormido, bem dormido? Não mandei um bem dormido. O que acontece é o seguinte, as pessoas nunca se atentaram a isso. E quando você fala pro cara, fecha os olhos e começa a buscar, a consciência dele é ativada e ele começa a ter as percepções sensoriais do que acontece. A gente nunca prestou atenção no mundo espiritual como ele realmente é. A gente vive numa banalização de Hollywood. O que afeta a tua vida? O que é real? O que é palpável? O que é fato? O clone sabe disso.
A gente já conversou nos bastidores, já mostrei pra ele. Muitos fatores da vida dele emperraram por causa de certas coisas. E aí quando a gente faz a limpeza de casa, retira, a coisa fica melhor. Só que as pessoas nunca perceberam. Você viu? Ele de olho fechado, cara. Não foi colado. Ele não fez, olha, deixa eu ver o Rodrigo que tá Mas fazendo. o que Nem que- sabia o que que eu que tava tinha com a ali? mão. Que eu vi aqui. Sim, ali tem um registro de um ser que está andando na sala. O que você pegou é residual. Ele entra e sai, ele está observando. Esse aqui já está parado há meia hora aqui no canto atrás de vocês. E ninguém percebeu. Eu olhei para trás uma hora. Você deve ter visto que eu olhei, vi e voltei. Na verdade, eu não tô muito querendo olhar pra trás. Tá, Gina, tem a Dani lá, coisa mais linda do mundo. Não, ele tá ali na porta, tá? A energia dele é bem forte, você tem a percepção, você teve a percepção. Só que as pessoas estão voltadas somente para olhar a matéria. Quando a gente fecha o olho e fala, tá, eu quero me importar com isso, você começa a disparar isso na sua cabeça. Você fala, meu, tem alguma coisa ali, eu não sei o que é. Tem. E aí você olha e você identifica. Foi o que ele fez. Tempo real, cara. Você viu? Eu tava apontando e ele foi sozinho, ali e ali. Mas essa energia que tem aqui, ela é da casa, Não, do é escritório. do bairro. Do bairro. Ah, do bairro. Não é algo que, Curioso, por exemplo, a gente que curioso. trabalha aqui traz Curioso. pra cá. Por conta disso? Assim, eu não posso condenar as pessoas, que tem muita gente que vem pra cá que tem seus problemas, tá? Posso falar pra você que fica? Claro que fica. Fica por um tempo, depois vai embora. Vocês têm um podcast que movimenta muita gente, entrando, saindo. Tem gente que às vezes não tá legal, mas vem aqui pra cumprir a agenda, né? Vou conversar, mas mesmo assim eu não tô legal emocionalmente. E aí fica alguma meleca. Esse que tá atrás do Cris é real. Ele tá na sala, ele tá andando procurando coisas. Ele já tem uma característica mais animalesca. Fica tranquilo, confia em mim. Fica tranquilo, Tá. tá no Não, seu eu levantei pescoço. pegar água. Tá? Então o máximo que eles Eu podem... vejo preto. Tipo, tudo. Sombra preta. Tudo. Perfeito. É um começo. Parabéns. Eu já vejo os traços. Porque a clarividência permite desmembrar o preto. Olha lá, que Então, é um passo essa do cor lado. escura... Tá do então, lado como aí, eu ó. falei, ele é Quer levantar do residual. lado. Ele vai e volta. Se a gente for para a sala agora, fica mais fácil identificá-lo. O que vai causar a vocês? Tá? Fisicamente, ele pode causar alguns problemas. Na matéria, vocês vão ter este lado, pode dar problema. Então, vai dar um problema em todos os equipamentos que ficam neste canto. Que Resumindo, ele tira fica logo. aqui olhando. Tá? Muda o lugar das Tira logo. câmeras. Então pode dar problema de tomada, pode dar problema nas partes elétricas e tudo mais. Por quê? Porque a vibração dele faz isso. Torna uma incompatibilidade. Você É gravou, normal. né? O quê? Vi no seu canal que você gravou. Eu não lembro o que você falou do carro. Teve uma vibração no microfone, daí você mandou pra alguém e esse alguém analisou. Sim, teve. Mas eu acho que eu comentei pra vocês, né? Eu Que não eu mandei lembro o áudio direito. pro engenheiro de áudio da Noruega. Ah, sim, Sim. foi isso Não, você mesmo. mostrou o áudio aqui. Não, quando- teve um que foi bem pior. A gente fez um processo de vocação num orfanato de Baltimore de crianças que foram abusadas, violentadas e tudo mais. Esse orfanato ficou, depois travou, parou, fecharam tudo, mandaram para outro orfanato essas crianças. Quando eu fiz análise, as crianças estavam lá, as crianças que acabaram falecendo dentro desse processo de maus tratos. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio, dane-se os haters, que se danem e tal. Eu falei, vou chamar essas crianças para casa e vou usar um método budista de encaminhamento que a gente faz. Coloquei essas crianças lá na sala, só que eu gravei para que as pessoas que são sensitivos e que estão desenvolvendo essa percepção pudessem fazer um exercício de captar essa energia. Eu coloquei câmeras, microfones, tudo em volta. E um som foi captado. Aí eu mandei para o engenheiro de áudio da Noruega. Falei, cara, vê o que você acha. O cara restaura áudios e o cara é um gênio desse negócio. Ele tem um programa que é raríssimo, caro pra caramba, que trabalha com espectro de onda. Aí ele me chama, fala, liga a tua câmera aí, grava o que eu vou te falar, porque é raro isso. Aí ele mostra o espectro da onda, ele fala, isso aqui é um carro que tá passando a 5 quadras Como da que sua o cara casa. consegue, né? O cara tem que ser muito bom, né, mano? Não, absurdo. Isso aqui é um cachorro que tá latindo a 3 quadras na rua. Isso aqui não é humano. Aí eu falei, como assim? Ele falou, esse range que foi captado de áudio não advém de nenhum ser humano, não foi produzido em nenhum lugar. Eu não sei o que é. Esse pico somente morcegos conseguem escutar ou crianças recém-nascidas têm um ouvido bom para captar isso. Tá fora do range de captação normal do ouvido humano. Aí eu falei, caracoles. Aí ele falou, quer ver o pior? Ele é cético. Ele fala, eu sou muito cético com relação a isso. Aí ele escreve no programa,
Female Voice. Pum! O programa começa a mapear todo o que é onda de voz que seja parecida com uma de mulher. O programa captou, separou, isolou, abriu a frequência e mostrou. O meu programa confia em você, cara. Eu não sei, eu não acredito, mas parabéns. O meu programa confiou em você. E mostra uma voz de uma mulher falando na sala. Só que ele falou, a vibração é tão baixa, que só conseguiu pegar pelo microfone que eu estou usando a meio metro do lugar onde aconteceu a invocação. Você tem que ter também um puta de um equipamento para poder fazer isso. Não um pode deles ser, já quebrou. Não pode ser qualquer coisa, né? Não, eu uso uns microfones digitais bons. Aqueles eu tenho zooms, esses né? também. Aqueles zoom, aqueles... O H4N e uns outros também bem sensíveis à vibração. Que ele tem até uma modulação, que você bate, ele consegue pegar exatamente aquela batida perfeita. E aí o que acontece? Mandei para ele e falou, isso aqui é uma voz humana captada. Se a ciência quer acreditar ou não, é outra história. Ele falou, o cético realmente não sei o que falar. E o software acreditou. Então a gente consegue se aproximar a uma coisa mais palpável e plausível, que raramente você vai conseguir escutar. Raramente. Mas o microfone que trabalha com uma frequência muito baixa pegou. Então, a gente pode captar certas vibrações aqui durante o Ouija? Sim. E aí vocês podem pegar esse áudio e mandar para alguém analisar, caso vocês queiram. Olá, meus caros amigos inscritos e membros do canal X-Pruk Rasgassambrats. Tio Spook aqui novamente para um bate-papo barra análise barra... Bom, muita barra, mas... Hoje a gente vai trazer um convidado especial, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que já faz parte aqui das análises, indiretamente vocês não sabem, mas quando o Tio Spook sofre um perrengue, dizendo, e esse áudio do demônio, o que que é? Aí eu toco a campanha lá na Noruega, falo, menino, você tá aí? Aí eu mando o áudio para uma pessoa específica, que manja muito dos paranauê de frequência. Eu tenho o dedo torto, então eu não vou ficar mexendo nessas análises, fazer... noise cancelling, noise reduction, aumenta, diminui, faz não sei o que, porque eu vou estragar esse tipo de coisa. Eu fiquei muito em dúvida quando a gente fez o EVP do orfanato de Baltimore. Muita coisa ali ficou estranha. Eu cheguei a mandar, por curiosidade, para uma pessoa que é extremamente crítica a respeito disso, e mesmo assim curiosa. A pessoa disse que escutou um nome. Parecia que estava chamando alguém. E aí eu falei, bom, nada melhor do que levar para um profissional que manja disso. E aí que foi que eu amolei um amigo meu que está na Noruega. Eu vou mostrá-lo para vocês agora. Este, senhoras e senhores, é o rapaz que eu amolo sempre. Para ficar ali. E agora, o que é, não é, o que pode ser, o que não pode ser, senhoras e senhores, senhor Célio Barros. Célio, se apresente para os inscritos do canal. Olá, inscritos. Sou Célio Barros. Trabalho como astrólogo e como técnico de som. Como astrólogo desde 2003 e como técnico de som desde 1996. E sou muito curioso desse tipo de fenômeno que eu sempre falo para o Rodrigo. Eu sou muito São Tomé. Gosto de testar a coisa, de virar o arquivo do áudio do avesso, procurar se não tem alguma interpretação errada das coisas. E às vezes tem uns negócios que eu falo, olha, não sei o que é, mas não é nada que seja conhecido. Então, assim, não é sempre, mas volta e meia aparecem umas coisas assim. E ele sabe que eu sou curioso para essas coisas, então de vez em quando me manda essas maravilhas. Já aconteceu, né? Eu te mandei um que era do famoso inferno, você lembra disso? Que tinha uma voz que parecia, falava inferno, que você falou, cara, eu não sei o que é, mas aparentemente não é humano, sai da casa. Há muito tempo atrás, eu acho que foi uns 3 anos atrás. Eu lembro de você falando eu lembro de um que você mandou, que esse me impressionou bastante. Porque era uma voz que estava num espectro de frequência que não é da voz humana, embora eu meio rouco também estou fora do espectro da voz humana. O Célio está rouco, gente, ok? Mas posso conversar com dinossauros. O Célio é uma pessoa muito pé no chão, extremamente cético em muitas coisas, isso que é o mais legal, tá? Então assim, quando surgem essas curiosidades eu mando pra ele e ele, pelo espectro da onda, faz essa análise. Eu te mandei, eu acho que foram o quê? Umas 5, 6 partes do EVP do orfanato, né? Uma coisa assim.
Sim, você mandou uns arquivos grandes aqui. Eu tô com um aqui que inclusive tem até umas... Você já deixou umas marcas dos pontos mais relevantes. Eu tô com uma cerejinha do bolo aqui na frente. Me diz, por meio dessas marcações, teve aqueles famosos bumps, que são as batidas. Uhum. É até interessante, eu até selecionei aqui uma paleta de guitarra e um pendrive que tem um ruído. Eu tô com o microfone, bom, vou mostrar o microfone que eu tô usando aqui, é um Neumann TLM-103, ele tá uns... Que é bem carinho, né? Nossa, eu comprei quando o dólar ainda era 1,30 em 1998. Esse Ele é microfone... filho único, né? E o que acontece? Eu tô aqui com um pendrive, uma palheta, e tem alguns ruídos, alguns desses ruídos que se assemelham a isso, a uma distância de 30 centímetros. Isso. Só que assim, isso apareceria na tela. Como um Essa pico. coisa apareceria no vídeo. Exatamente. Algum movimento, alguma coisa assim, e não é o caso, né? Então, eu fico sozinho em casa. Eu peço para que, né, todo mundo aqui saia e só eu fico exposto ao negócio. Eu aperto o REC, faço o processo, corro para o quarto, fecho duas portas. A porta do corredor e a porta do quarto. Fecho todas as portas e janelas e fico no quarto já indo para o repouso. Então não tem como ser eu me manifestando na casa. Até porque a câmera está ligada, as pessoas iam ver um mamute passando na sala, né? Ia ser um cara com um lençol com 2 furos no olho correndo de um lado para o outro, né? Ia ser legal, mas não. Mas não. O que acontece na sala é a cadeira que fica dentro de um círculo, a parte que eu coloco o cercadinho para o meu cachorro não entrar, porque vai querer fuçar, vai querer ver o que é, e mais nada. A temperatura fica controlada das 2h30 até as 3 horas da manhã, até as 5 horas da manhã, que começa o raiar do sol, e aí começa a temperatura a aumentar. Esses estalos ou estalidos não poderia ser uma diferença de temperatura sob a matéria. Até porque a mesa é uma madeira extremamente sólida que a gente tem na sala. E nessa distância de 30, sei lá, de no máximo meio metro, junto ao microfone para ter uma captação de áudio, não seria algo relacionado a algo palpável. Mas alguma coisa fez. Sim. É interessante. Esses estalidos poderiam ser se, por exemplo, o microfone estivesse no chão e o chão de taco. Perfeito. Com o sol batendo em cima. Aí sim. Perfeito. Aí seriam mais agudos. Tá. Um sinteco velho, com tempo, Isso. Então, não seria essa faixa de frequência. A dilatação da matéria. Mas nesse caso não. O microfone ele fica num tripézinho sobre uma mesa sólida. Ela é uma madeira sólida. Então não sei. Então eu chamo isso de bump, que são os ditos, uma espécie de dilatação, mas causada por um efeito que a gente não sabe. E tudo isso, como você falou, sem reverb, ou seja, não é na rua, não é no hall, porque obviamente quando acontece no hall de entrada você escuta, mas existe, eu considero isso como um fenômeno de dilatação causado por algum princípio de energia. Agora você imagina o seguinte, estação Sé do metrô, 5 horas da tarde, você bota todo mundo no vagão, aquilo gera calor, monstruoso. Se eu pego todas as energias de Baltimore, que precedem desde 1940, e jogo dentro de um lugar que é uma espécie de um círculo fechado, acontece esse efeito. A sala fica muito quente, você percebe que tem algo lá, você passa mal, dá ânsia de vômito, te dá a sensação que tem alguma coisa monstruosa na sala te olhando. Aí você fala, pô, é óbvio que isso tende a gerar calor, porque você está acumulando energias. Então poderia ser o efeito disso. Por mais que eu não tenha um termômetro, né? Vou chegar lá com um termômetro, dá licença, entidade, vou colocar só no fiofó, peraí. Não tem como, né? Imagina que louco, você vê o termômetro flutuando assim, né? Ia ser legal, mas não dá, cara, é sério. Imagina embaixo do sovaco do obsessor o termômetro, ia ser clássico, cara, né? É só para confirmar a temperatura, viu, gente?
e não tem. Então eu acredito que seja isso. Mas o que dá a entender, por exemplo, vozes, vibrações ou sons que são como se fossem murmúrios. Você chegou a ver isso na gravação? Sim, vi alguns pontos. Eu queria compartilhar minha tela contigo. Não sei se vai chegar bem. Bora. Sim, estou vendo perfeitamente. Yes. Esse é o formato de onda que a gente está acostumado a ver. Tá. Você está em que programa? Eu estou no programa RX. Tá bom. Isso aqui é uma espécie de... Como é que eu vou falar? É ostentação de áudio, mas eu preciso dessa ferramenta. É a melhor ferramenta que tem e já vou mostrar por quê. Você vai fazer o espectro da onda por meio dela? Exatamente. Então esse é o formato de um arquivo de áudio que a maioria das pessoas conhece. Um formato linear. E tem o formato espectral, que é esse que mais interessa para a gente poder trabalhar com as coisas. Que absurdo, né? Senhoras e senhores, nós estamos vendo o infravermelho dos BCSO. Exatamente. Definiu perfeito. E o que acontece? Primeiro, para explicar um pouco melhor. Aqui à direita, não sei se está conseguindo acompanhar meu mouse, deixa eu balançar um pouquinho mais, pronto, aqui. Aqui, eu tenho no topo dessa linha os sons mais fortes e a cor correspondente. Tá bom. Então aquilo que estiver perto do vermelho e indo para o preto é aquilo que está na faixa do inaudível. Mas inaudível mesmo, porque o inaudível em princípio já está aqui nesse azul claro, escuro para azul claro. Seria mais ou menos a frequência de 0 a, sei lá, 3 decibéis? Não, isso aqui é de intensidade. A frequência tá bom. está aqui do lado. Tá bom, a perfeito. frequência está aqui na tela. Eu vou fazer um quadradinho, por exemplo. Você consegue ver minha seleção, né? Sim, sim, sim. Tá, então. Essa parte aqui de baixo tá... Bom, eu cortei uns subgraves. Aquela trepidação de... Dá pra ver que eu cortei, né? Porque aqui tá vazio, aqui a parte de baixo. Que eram subgraves urbanos, de trepidação de carro, passando em várias ruas, avenidas principais. A gente não precisa disso. Cortei o humming, que é um ruído de 60 Hz, e seus harmônicos. Então, para quem não sabe, é aquele no motor da geladeira, coisa assim. Que então, legal. Tem essas linhas aqui também, para deixar só o que era ruído ambiente do microfone, do cabo, vento, qualquer outra coisa assim. Bom, aqui no início eu tenho a tua voz, como você está explicando, claro. e tal. Por exemplo, eles estão relacionados ao testando demo. Você repara que você falou aqui demo, né? Eu estou selecionando só o demo. Demo. Aqui, esse quadradinho aqui, que eu estou dando zoom nele agora, isso é tipo é um micro estalido. Ou seja, esse programa é, como você falou, é o infravermelho do som. Ele vai Que mostrar legal. tudo. E para quem entende um pouco mais de áudio, de música, vai entender que cada linha dessa aqui é um dos harmônicos da ressonância da voz. Então você consegue virar aquela coisa, é um nível de intimidade do áudio, né, que você enxerga até as coisas que deveriam estar mascaradas. Que legal. Então, o que tem de interessante nisso? Você repara que você tem um som, agora vamos pensar verticalmente, você tem essa linha vertical que é o som de verdade, Isso aqui é demo, você terminou de falar aqui. Ele botou em loop, né? Mas demo é isso. Dessa linha pra cá, daqui em diante. Opa, desculpa, pera, deixa eu mudar o seletor. Daqui pra frente é reverberação. Perfeito. E aí começa uma coisa bem legal. O som reverbera mais fácil, mais tempo no grave comparativamente com o agudo. Por quê? Porque um som, por exemplo, como um pouquinho de voz de ostentação, como um mi grave de um contrabaixo, que é que é essa nota. O ciclo, pois é, você vê como é que minha voz está fora. Sério, tá possuído, gente. Pois é. Sei lá o que possuiu, mas gostou, viu, da minha garganta. Enfim, essa frequência, a curva, ou seja, essa voltinha que ela tem que dar no ar desse grave que eu fiz, tem 9 metros de extensão. Então a gente entende por que, por exemplo, os elefantes se comunicam tão
longe, os outros até 70 km. Uma coisa assim que eles trabalham dentro de um espectro de frequência muito grave. Tá bom, vou deixar de ser tão técnico. Não, você tem razão. É, para ser mais resumido. Claro. Quanto mais agudo, mais curto é o ciclo da onda. Como onda é energia, a energia do som agudo ela se dissipa mais rápido no ar. Ou seja, ela morre mais cedo, ela perde mais rápido. E os graves não, os graves perduram. Que tipo de grave? Os graves, digamos, normais, tridimensionais, que estão interagindo no ambiente o qual o microfone está gravando. Olha que interessante, já que a gente está pegando trechos. Aqui a gente tem na seleção mais para o grave o carro, e aqui um apito, olha lá. Se eu selecionar só esse ponto, a gente ouve só ele. Aqui a gente não consegue escutar porque ele é muito baixo aqui. Como você falou, você está trabalhando com uma linha de ruído absolutamente distante. E para nós aqui a gente não consegue nem escutar essa linha de ruído. Tá, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui mais prática. Bom, mas você falou nesse gap aqui, aí tem umas pancadas, tem umas coisas aqui, tem uma estalada de dedo, que isso é interessante mostrar. Porque você vê que aqui, por exemplo, ó, o tempo do reverb no agudo, ele é até longo, mas e tudo bem, existe uma barriguinha aqui irregular para dentro, mas você vê que no grave ele reverbera mais. Isso aqui é a estalada de dedo. Aqui, eu falo da paulada. Isso, acontece... Esse negócio da paulada foi exatamente a entrada desses seres. Paulada. Isso. Tá, então um pouquinho antes, foi aqui. Achei o ponto, peraí. Foi. Nossa, cara. Peraí. Interessante isso aqui, né? Que tá na minha faixa de fala de subgrave. Vamos isolar só ele. É aí que a coisa entrou. Foi aí que deu início no círculo. Alguém tá tocando um bumbo de 24 polegadas, né? Olha que legal. Você não consegue ouvir daí, né? Muito baixo. E agora? Isso. E aí com o áudio todo seria isso aqui. É interessante porque são três ruídos aqui separados. E a gente consegue ver que eles são isolados. É a tua reação. Enfim, que algum movimento seu, ou sei lá, alguma coisa que você amassou, pisou, chinelo, qualquer coisa assim. Eu pisei na extensão que estava o gravador. Perfeito. Então foi a pisada. O primeiro aqui é a pisada e o segundo provavelmente a hora que você soltou o pé. Porque ele dá esses dois risquinhos aqui, verticais, que indicam provavelmente o pé começando a soltar nesse primeiro e soltando em definitivo no segundo, até no micro terceiro que tem ali. Que a gente bota de pra ouvir e fica... Só que junto com isso tem um boom. Isso que me jogou para trás, foi esse boom. Sim, e repara que o boom ele começa ligeiramente antes, ele começa aqui. Ele fica mais forte depois, mas ele começa um pouquinho antes. Isso. Microsegundos, você teve um reflexo muito bom, deve ter feito bastante artes marciais, imagina. Eu tomei o tranco de energia antes de chegar, é como se fosse o vento precedendo a chuva. Então quando ele fez a vibração, o meu corpo de energia foi jogado para trás e ele tomou espaço e entrou no círculo. Entendi. De novo o barulho aqui, para quem não ouviu ainda, agora completo, desculpa, vou aumentar meu volume muito aqui. Esse boom realmente é curioso. Entendeu? Isso é vibração. Isso é puramente vibração do ser que veio do teto. Eu vi ele descendo e aí ele entrou direto no círculo. E ele fazia parte da história. E olha que interessante. Você vê que o boom é um áudio constante e que não se comunica. Você vê que existe um vale aqui de faixa de frequência entre esse grave e o resto. Ou seja, existe aqui no meio uma faixa meio que de nada, né? Tudo bem, tem esses pequenos contorninhos aqui. Nota-se a abertura. Eu estou aqui selecionando a parte que existe uma parte, essa parte que eu selecionei grosseiramente aqui com a minha péssima coordenação de mouse, e mostra aqui uma área de total independência, né? De não conexão dos dois. Bem interessante. Isso significa o quê? Um rompimento entre
o que seria uma vibração de um som mais real, palpável, como de um carro? Não é nem questão disso, é que assim, são duas emissões de som completamente distintas. O boom, o teu choque e a tua pisada na extensão. São três coisas independentes acontecendo. Ok, o susto e a pisada estão aqui linearmente. Esse aqui aconteceu primeiro, e logo depois esse outro. Só que o que está aqui embaixo é uma outra coisa que está num outro plano. Isso é bem interessante. Geralmente a gente consegue esse efeito quando a gente grava em estúdio. Por exemplo, você tem um baterista tocando no bumbo e um violão tocando nos graves do violão, só que o bumbo da bateria é mais grave que o grave do violão, só que os dois estão tocando em salas isoladas acusticamente. Então você consegue esses gaps de frequência, mas assim, é porque você tem dois ambientes distintos trabalhando. Então isso é bem interessante, assim, que você conseguiu dois ambientes distintos dentro do mesmo ambiente, isso me chama atenção. É um fenômeno. Quer ver o exemplo comparativo? Olha só, aí você dá uma respirada depois aqui, né? Sim. Desculpa onde você está xingando aqui. Mas você vê que você está xingando sussurrado, mas olha só. Não tem gap mais aqui para cima, mas tudo bem, mas aqui para cima você já está na faixa de harmônicos agudos, da respiração, isso aqui já é assovio. Não sei se está ouvindo aqui. Isso já é faixa de super agudo, ou seja, a faixa da voz está mais aqui pro grave. E você vê que não tem gap. Perfeito. Aqui tem. É um som contínuo, né? Ele preenche. Exato, a tua respiração, por exemplo, aqui. Claro que não preenche linear, até estalada de dedo. Você vê que, por exemplo, existe uma barriguinha, tem umas faixas de frequência que ressoam mais fortes ou mais fracas de acordo com a acústica da sala e tudo mais. Mas sempre existe alguma uniformidade, como você falou, se não existe um preenchimento real, existe uma tentativa de preenchimento, como aqui também que a gente vê, né? Você falou, e foi. Tá bom. Você falou várias sílabas, várias coisas, então tem uma alteração, mas você vê que existe uma continuidade no desenho. Ali não. Ali são duas coisas completamente distintas. Mas dentro daquilo que eu separei para você, o que realmente destaca-se? Bom, aí tem a gente falou, né, os normais, os tradicionais bumps. Eu queria mostrar pro pessoal que não sabe como é que é. Claro, por favor. Isso aqui, essa montanha aqui. Nossa, estão falando tanto só de um desenho pequeno. Mas antes fosse só um desenho pequeno, né? Que esse aqui é como tem que colocar um pouco alto aí, coloca um pouquinho mais alto pra gente. Botei no máximo aqui. Tudo bem. É como se eu estivesse pegando, sei lá, por exemplo, um vidro aqui de um creme hidratante batendo no chão de madeira. Tipo. Isso. Tudo bem, esse tem uma reverberação, só que assim, esse não é um cleque de madeira rangendo com temperatura, a qual você também já deixou claro que não tem como isso acontecer, porque a temperatura está controlada, o ambiente está controlado. E a gente separa então, também, né? Tem que ter o bom senso. A gente acaba limpando para falar, olha, isso aí eu não posso chegar a falar que porque eu sou tendencioso. Esse fenômeno, ele é extremamente seco, direto no microfone, ou seja, bem próximo, e não tem como explicar claramente de onde surge isso. E outra, você viu que é contínuo na onda, né? Esse som, ele se faz contínuo. Esse borrãozinho aqui. E ele tem uma reverberação muito menor do que, por exemplo, quando você fala alguma coisa nesse mesmo espectro. Isso é interessante também marcar. Ele é seco, né? Sim. Ele tem alguma reverberação, mas é por ser muito grave. Só que ele é muito mais seco do que os outros. Isso é interessante. Eu não posso dizer que veio da rua, porque não tem reverberação. Exato. Isso aqui é um cachorro latindo ao longe. Eu vou selecionar e aumentar o volume. Que legal. Aqui, do jeito, peraí, vou dar um ganho de 15 dB nele, vai. Conseguiu ouvir? Sim, mas você mata pela reverberação. Você sabe que não é por causa da reverberação. Exato. Tem um super eco lá acontecendo, o cachorro tá no espaço, né? Ele tem, na verdade, esse cachorro deve estar latindo a 4 quadras daqui. Sim. Pelo menos.
Ó, tem mais um outro bumpzinho. Deixa eu pegar aqueles... Não chegar de tanto suspense, vamos partir lá pro... Então, os pontos. Mas... a minha questão é a questão das frases, dos sons que dizem que parece o som de uma mulher ou parece o som de alguém falando alguma coisa. Eu não sei se existe o termo, mas ao ouvido nu, né? Porque você fala, né, aos olhos nus, ou seja, estou vendo, mas o ouvido nu aparentemente dá indício de que está chamando alguém. Eu não sei. Aí, nesse caso, é uma especulação minha, de novo, ouvindo sem referência. Porque, de novo, dificilmente você consegue pré-determinar uma frase no meio desse espectro. É muito difícil. Sim. Muito Sim. difícil. Então, indícios sempre vão existir, mas as provas reais a gente ainda tá para vir a descobrir, né? Total. Mas então estamos caminhando para isso. Isso é interessante do jeito que você colocou. Eu só queria marcar esse outro detalhe aqui. Por exemplo, esse aqui é um carro passando. Estou dando um ganho de volume para ser mais fácil para vocês ouvirem. Aceleração. Exato. Você escuta a aceleração como se ele está trocando de marcha. Sim, e de novo, apesar de haver alguns gaps, né, do som não ser uma barra uniforme, porque isso também seria totalmente artificial, a gente percebe que existe uma regularidade no padrão. Agora, existe um problema aí, e eu já escutei acontecer. Existe alguma vibração que deixa esses seres irritados. Então, assim, vamos lá, na hora que eu atraio esses seres para a sala, eles ficam durante meia hora, 1 hora em silêncio. Depois disso, eles começam a ficar mais tensos e a energia começa a expandir. E o fluxo dos bumps e das batidas começa a ficar mais elevado. Então você vai perceber na sua onda que existem momentos que ficam muito intensos e existe um silêncio absoluto durante 1 hora. E depois volta de novo os picos de agressividade apresentados na onda. Teve um dia que passou um carro na rua e junto com o passar do carro na rua, essa vibração ficou mais forte e gerou um desconforto junto àquilo que estava dentro do círculo. E aí alguma coisa fez um som simultâneo junto com a passagem do veículo. E aí a gente tem uma interpolação de sons que fica muito pior ainda para você poder pré-determinar alguma coisa. Mais ou menos. Quer ver? Aqui tem uma coisa interessante. Por exemplo, você tem aqui um veículo acelerando e um passarinho cantando ao mesmo tempo. Tem os passarinhos aqui. Os passarinhos estão aqui. Eu vou aumentar eles de Olha que legal. Olha eles lá. Eu consegui escutar. Eles ficam aqui longe. São os carros. Sim. E aqui o carro. Acelerar de novo. Então assim, existe uma diferença. Ok, como a gente está ouvindo sem ter tanta ferramenta que ajuda a separar, a gente tende a colocar tudo no mesmo pacote. Aqui, como eu falei, aqui é um infravermelho, né? Você que falou, é o infravermelho do bicho aqui dedura, as coisas estão acontecendo em diversos planos. Né? Entendeu? E como assim, tem passarinho e nota-se que tem algum pico de aceleração, automaticamente você fala, é uma onda que eu não posso usar, porque tem sons de passarinho e tem aceleração de um automóvel, não é o que eu quero. Pois é, aqui interessante, tem um passarinho e de repente... E então... Isso que é o mais legal. Isso que eu te falei da interpolação de sons. Acontece um fenômeno na rua e automaticamente aqui dentro começa a ter uma correlação. E não é... Você viu, passarinho, pelo tipo de gravação, o agudo, ele seria estridente num microfone que estaria ali extremamente dedicado a captar esses sons. Mas o microfone não estava. A ideia era captar o que estava dentro de casa e não fora. Esse som é o que eu te falei, é a vibração da irritabilidade. Isso daqui é o que acontece.
eles ficam irritados com o que acontece. Este, ao meu ver, ao meu ouvido nu, é a vibração desses seres. Eu quero reforçar uma coisa interessantíssima que aparece aqui que você tá vendo. Tá vendo essa linha? Tá. Qual é a possibilidade disso ser um defeito no microfone que só se manifestou nesse espaço de tempo de 0,225 milésimos de segundo? É impossível. Exatamente coincidente com o resto. De detalhe, isso está no limite da percepção do ouvido humano no mais agudo, tipo de um ouvido de um bebê com a audição perfeita. Não se ouve. E você vê que é uma linha que tem. Eu dei mais um, agora tirei os um, mas você vê que é uma linha que acontece ali em cima. Isso. Isso é interessantíssimo. E tá lá junto com esse barulho que parece um clique de uma máquina fotográfica, né? Pois é, e é isso que eu tô te falando. Dá a entender que é alguma coisa que tá começando a ficar irritada. Falando assim, a grosso modo, seria o emocional dessa análise dessas linhas. Ela começa a ficar irritada que tá lá dentro. E é o que eu te falei, é vibração pura. Então você vê, vai aumentando, ela vai criando mais força, uma intenção mais agressiva. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Eu vou passar uma ferramenta que não é muito comum se fazer, mas eu tô encafifado com esse agudo. Eu vou botar um negócio bem mais grave, passar um pitch shifter pra... Você vai fazer um modulador nela? Stretch ratio, exatamente. 36.800, isso. Quero ver o que é isso. Interessante. Então, agora você consegue ouvir um agudo. Olha lá. Ela modulada 3 vezes mais lenta. Dá isso. Interessante que não tem ruído que seja contínuo, definido assim, nessa faixa de frequência fácil de um microfone captar. E avião não passa aqui, tá? Não, nem seria faixa de avião também. Avião seria um estrondo também, porque você ia pegar a reverberação da janela. Sim, ia pegar, tem isso, inclusive, né? Pegar outras coisas, mas me chamou a atenção demais esse agudo aqui, eu não tinha reparado para isso. Esse agudo é completamente alienígena no esquema, porque assim, você consegue frequências assim, se você programar um teclado, um sintetizador para dar programar no computador, eu quero uma frequência de 20 kHz, mas assim, só bebês, cachorros, morcegos e gatos vão ouvir isso. Que legal! Bem interessante. E você gravou com o Zoom, né? Eu uso o Zoom 4, o H4N. Esse aqui é o Zoom de lapela que eu tenho, mas é o Zoom H4N e só uso microfones do Zoom, tá? Eu não estou usando nenhum outro microfone. Então é diretamente o microfone do Zoom a 120 graus, cruzando a sala. Perfeito. Então olha que interessante. Esse aqui está mais para o lado onde o microfone apontava para o lado direito da posição do Zoom. Lado direito ao lado da porta de entrada do apartamento e o lado onde eu fui, onde tem o corredor onde eu fui dormir. Tá. Mas, cara, não tem nada... É muito bizarro. Cara, isso tá acima da percepção do ouvido humano que eu tô vendo agora. Tá 21 mil. Né? Quase 21 mil. A gente trabalha com 20 a 20 mil, né? Hertz. Você deve ter gravado nessa você falou em 44, ele grava até 22, mas o ouvido humano faz só até 20 mil. Então, o ouvido humano. E o som continua, o som vai até 22, ou talvez até mais, porque tá no limite da capacidade, ou seja, ainda devia ter mais agudo lá pra cima, se você gravasse em 96 kHz, por exemplo. Eu acho que tava gravando em 44. Sim, tava 44, daí tá mais que o suficiente. Mas é muito curioso isso aqui, porque realmente tem uma coisa aqui que não me desce. Isso aqui não era para estar aqui. Apenas isso. Esse charuto cor-de-rosa não tinha que estar aqui. Bom, fora isso, o que mais que você achou que realmente chama atenção? Eu tô curioso para as vozes. Sim, eu tô surpreso por aqui, porque assim, isso não tá no espectro humano.
Essa é a frase que eu mais adoro sua, cara. É quando sai do espectro humano, eu falo, opa, peraí que tem boi na linha, como diriam lá no Nordeste, né? Essa frase é sensacional. Porque o negócio foi, cara, tá no inaudível. Assim, o microfone, por sorte, pegou... Por sorte não, por projeto, mas assim, tá no limite do microfone. Ele pegou muito forte comparado aos outros ruídos e outros harmônicos. É como se a criatura estivesse fazendo karaokê no microfone.